Aí, pessoal, ó, fala assim comigo, ó. O peito do pé do Pedro. O peito do pé do Pedro, 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 o peito do pé do Pedro. Opa, tá errado, né, pessoal? Peito do pé do Pedro. Peito do pé do Pedro, 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 peito do pé do preto, peito do pé do Pedro, peito do pé do Pedro. Tá errado, pessoal. Peito do pé do Pedro, peito do pé do Pedro, peito do pé do Pedro, peito do